Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus amados irmãos e queridos amigos ouvintes da palavra do Senhor. Nesta oportunidade, desejo compartilhar algo da parte de Deus, algo da parte do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Meus irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio a esta terra com uma missão, e a missão ao qual o Senhor Jesus Cristo veio a esta terra foi com a missão de anunciar, de falar, de pregar o Santo Evangelho. E a Bíblia nos diz, amados irmãos, que muitas foram as pessoas que tiveram o privilégio, tiveram a oportunidade de terem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, no livro que escrevera Atos, nos fala a respeito de Paulo, que anteriormente era conhecido por Saulo de Tarso, um homem que, segundo a palavra de Deus, ele perseguia o povo cristão. Nós sabemos aqui, no livro, ou melhor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7, que nos fala assim no verso 59, 58, então expulsando da cidade o apedrejavam, e as testemunhas dispuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, queridos irmãos, aqui estamos nós diante de um texto muito maravilhoso, um texto abençoado, onde nos fala acerca deste jovem, um jovem que foi elevado à posição de diácono, conhecido mesmo por Estevão, um homem que a Bíblia diz que ele era íntegro, procurava andar na vontade, no querer de Deus, do Senhor Jesus Cristo, e por esta razão o mataram. E houve a aprovação deste jovem por nome de Saulo de Tarso. Este homem, por nome de Saulo, a Bíblia diz que ele era um homem que fazia parte do grupo dos fariseus. E este homem, ele estava sob a tutela, ou melhor, ele acompanhava, ele era ensinado, ele era educado por um homem muito importante por nome de Gamaliel, um dos sacerdotes. E este homem agora no capítulo 9, nos diz que Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas, vai ser, filha, para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daqueles da seita, quer homem, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. Então, queridos irmãos e amigos, este homem por nome de Saulo de Tarso pega agora uma autorização, uma carta assinada pelo sumo sacerdote, aonde esta carta lhe autorizava que ele fosse, que ele viesse estar a prender qualquer pessoa que fizesse parte deste grupo, conforme eles assim o chamavam, seita do Nazareno, pessoas que seguiam ao Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, mas acontece algo muito interessante. A Bíblia nos diz que este homem respirava ódio, rancor. Este homem tinha raiva do povo cristão. E ele vai para Damasco, juntamente com uma escolta de polícias, de guardas, com ordem, com autoridade,
para prender os cristãos. Mas, meus amados irmãos, este homem, de fato e verdade, não sabia com quem estava se metendo. Ele não sabia quem era este Nazareno de fato e verdade. Talvez já tinha visto de longe, talvez já tinha muito ouvido falar. E nos diz aqui que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do sol, do céu. E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meus amados irmãos, de repente no verso 6 nos diz que: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito que convém te fazer. Este homem, por nome de Saulo de Tarso, ia autorizado, com a autorização, carta que lhe dava a autoridade para entrar nas casas, para entrar nas sinagogas, aonde quer que ele viesse a suspeitar que havia reunião, que havia pessoas reunidas, que havia alguém que fazia parte do grupo, ou melhor, da seita do Nazareno, como assim eles o denominavam, ele podia prender. Mas, amados irmãos, quando alguém se levanta contra o homem de Deus, quando alguém se levanta contra o povo de Deus, aquele homem de Deus, aquele povo de Deus que de fato e verdade leva as coisas em conformidade com a palavra de Deus, em conformidade com a ordenança do Senhor, com os preceitos deixado por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, ele não está a perseguir somente a esta pessoa. Na verdade, ele está perseguindo Jesus. Veja bem, Saulo de Tarso não tinha ainda tido encontro com Jesus Cristo, talvez nunca tivera próxima, mas as palavras de Jesus são estas: Saulo, porque tu me persegues. Amados irmãos, a Bíblia nos relata que este homem, que outrora andava a perseguir o povo de Deus, este homem que outrora andava a prender, tinha raiva, tinha ódio, rancor dos discípulos de Jesus, agora ele é alcançado pela graça salvífica de Cristo Jesus. Ele é liberto. Aquela escuridão, aquela prisão que havia em seu coração foi desfeita, foi quebrada, aquelas correntes, aquelas algemas, aqueles grilhões, e agora ele iria ser um novo homem, iria ser ele uma nova pessoa. Porque, meus irmãos, é assim que acontece com quem tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. É assim que nos diz no capítulo 5 e no verso 17, oh glória a Deus, do livro da carta aos Coríntios, nos fala assim, 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Este homem que outrora perseguia o povo cristão, este homem que outrora tinha prazer em perseguir, em prender, em humilhar, em compartilhar com as mortes dos mesmos, agora ele foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. Agora ele confessou a Jesus, agora ele prostou-se diante do Senhor Jesus Cristo. Agora este homem não era mais o Saulo, perseguidor do povo cristão. Agora este homem era Paulo, o profeta, o apóstolo dos gentios. Agora ele foi enviado por Deus para ir aos gentios, para anunciar, para pregar, para falar do amor de Deus. Amados irmãos, este homem precisou
renunciar, haver a mudança, ou seja, agora ele não tinha mais aquele privilégio de estar no meio dos doutores, dos príncipes, dos sacerdotes, dos fariseus, onde ele tinha renome. Agora ele iria estar de cidade em cidade, por ruas, por becos, por vielas, por aldeias, pregando, anunciando, sob o sol quente, passando fome, passando necessidade. Mas a Bíblia diz, Jesus fala, que é aquele que perder a sua vida por sua causa, esse achará a verdadeira vida. Paulo não era mais um dos fariseus, ele agora tornara-se um dos discípulos, dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Agora ele iria ter o seu nome escrito no livro da vida. Agora, assim como ele estava a confessar ao Senhor Jesus como Rei, Senhor e Salvador, agora Jesus iria confessá-lo a ele diante dos homens. Meus amados irmãos, e assim acontece conosco, quando nós também estamos ouvindo a voz do Senhor. A Bíblia diz, a palavra do Senhor nos fala que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando o homem ouve esta palavra, quando ele permite que a mesma venha a estar em seu coração, quando ele começa a viver, quando ele começa a praticar o que está escrito aqui neste santo livro, quando ele toma a decisão de dobrar o joelho e de confessar ao Senhor Jesus como Rei, Senhor e Salvador, nos diz lá em Mateus capítulo 10 e o verso 32, porque todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Queridos irmãos e irmãs, houve a mudança, houve a transformação na vida deste homem, por nome de Saulo de Tarso, que agora tornara-se Paulo, o apóstolo dos gentios. Este homem foi preso várias vezes, este homem foi escoteado várias vezes, este homem foi por muitas vezes açoitado, mas ele era feliz, porque ele não estava sendo preso, ele não estava sendo açoitado por ser um malfeitor, por fazer coisas erradas ou errôneas. Não, ele estava sendo preso, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo açoitado por amor ao Evangelho, por pregar, por anunciar a palavra da salvação. Glórias a Deus.